né, que eu gosto bastante. E só para começar, para fazer inveja a algumas pessoas e explicar de onde eu vim, eu estou agora na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas, né, da Bahia. E a gente vai falar um pouco sobre os profissionais de apoio. Antes de começar, eu gostaria de primeiro agradecer as meninas do grupo de trabalho, né, do GT, em nome de Casey, que está mediando a nossa conversa, Ana Paula Zerbato, Paty Zutião e professor integrante do grupo. Eu gostaria de agradecer e dizer que é sempre um prazer compartilhar conhecimentos e experiências, ainda mais com vocês. E para quem está me assistindo, é uma pena não poder ver vocês, mas estou olhando para vocês, né? Para a gente tentar ficar o mais próximo possível. Até porque hoje eu vou tentar trazer uma proposta um pouco diferente do que tem sido feito os últimos encontros. Então, eu não preparei slides, né? A gente vai falar um pouco sobre os assuntos, vou comentar, trazer um pouco das experiências, da realidade, e apenas 2 momentos que eu vou estar explanando algumas coisas nos slides. Combinado, então? Como eu falei, hoje, né, e eu preparei nossa conversa com a chegada dos profissionais de apoio, a questão da legislação e alguns documentos oficiais importantes para esses profissionais, algumas experiências desses profissionais no Brasil, na França e nos Estados Unidos, o que a literatura traz sobre isso, e vou trazer um pouco dos resultados da minha pesquisa de dissertação, né, do mestrado, que vai falar um pouco sobre as condições de trabalho desses profissionais, o público que eles atendem e as funções exercidas. Para finalizar, vou apontar alguns desafios, problemas e riscos dessa atuação e também algumas contribuições que a gente, né, pode identificar. Bom, para começar, como eu falei anteriormente, é um tema de muito interesse, né, meu, porque eu fui profissional de apoio, na verdade, atuei como profissional de apoio, coordenei um grupo de cerca de 200 profissionais e minha pesquisa de mestrado foi com esse mesmo tema, né? Então, eu gosto bastante de falar e vou trazer um pouco para vocês essas discussões. É um tema que certamente ainda é bastante polêmico, né? É um tema que é inovador e a gente pode considerar como recente no ambiente escolar. Devido a essas questões, entre outras, eles possuem alguns tipos de conflito, alguns equívocos, mas também boas práticas nas escolas. Vale ressaltar que alguns profissionais e famílias defendem e acreditam em atuações diferentes, né? Então, a gente vai falar algumas coisas que algumas pessoas vão concordar, outras não, e a gente tem percebido que isso tem a ver com o conceito de inclusão da pessoa, né? O que está acostumado com essa realidade no seu dia a dia com esse profissional, às vezes é a única opção que o município oferece, as pessoas terminam acreditando que essa é a melhor forma de trabalho, e outras também que tentam pensar em algo mais próximo do ideal, né? Então, assim, como somos pesquisadoras, a gente vai tentar conversar algo baseado em dados da literatura, resultados de pesquisa, assim como experiências, e vamos tentar pensar numa linha de trabalho, digamos, mais próxima do adequado, né? De acordo com as nossas concepções. Então, a gente precisa falar de caminhos que podem estar mais próximos ao ideal, ao adequado. Vamos trazer bons exemplos das práticas e a gente vai tentando adequar a realidade do nosso município, da escola de vocês, do município de vocês, para a gente tentar pensar no melhor caminho, né? Então, a gente vai apresentar uma das concepções e visões sobre esses profissionais de apoio. Então, para contextualizar, o que é que a gente tem percebido? No contexto da inclusão escolar, a gente percebe, né, e de acordo com o censo também, a gente vê o aumento significativo de matrículas dos alunos público-alvo da educação especial nas escolas. E com isso, né, a questão do processo de inclusão escolar tem se tornado cada vez mais desafiador. E a gente sabe também das inúmeras dificuldades que estão presentes ainda nesse cenário. Seja por escassez de ofertas de profissionais, falta de investimento em recursos, material, formação continuada, entre outras questões. Vale ressaltar também que estamos com muitas demandas atuais que vêm surgindo, né, que a gente percebe que a escola não tem acompanhado essas transformações, podemos considerar dessa forma. Então, por exemplo, a nossa escola, ela não foi pensada para alunos com deficiência,
A nossa escola não foi pensada para novas configurações das famílias, para esse boom de era tecnológica. Então, a gente percebe que se a escola não se propõe a transformar, a modificar, isso pode tender realmente a um fracasso escolar. E voltando para a realidade da inclusão escolar, o que é que a gente percebe? A necessidade de transformação, de um repensar, né, de um reestruturar da educação, ampliação de serviços de apoio, estratégias pedagógicas inovadoras, novos recursos e aquisições de novos profissionais. Né, porque a gente já viu que o modelo antigo que é proposto pela escola não está atendendo essa demanda atual de uma forma geral. Nesse contexto, né, de novas transformações e uma nova equipe, digamos, para compor esse cenário da inclusão escolar e somar e compartilhar com esses novos desafios, surge esse novo personagem, que é o que a gente vai justamente falar hoje. Que aqui, hoje, e na minha pesquisa, a gente chamou de profissional de apoio à inclusão escolar, PAIE. A gente criou essa sigla, né, para facilitar a comunicação. Então, quem que é esse profissional que a gente está trazendo hoje para a discussão? É um profissional que a gente identifica com diversas nomenclaturas e ainda com papel e perfil indefinidos e meio vagos. A gente vai falar um pouco sobre isso mais lá na frente. Quem são eles? Cuidadores, mediadores, acompanhantes, agentes de inclusão, estagiários de inclusão, auxiliares de vida escolar, dentre outros nomes que aparecem, às vezes, na mesma cidade, nos mesmos estados, e a gente tem percebido essa diversidade de nomenclatura. É nítida a escassez de estudos, né? Uma legislação vaga, porém, esses profissionais estão presentes nas escolas, né? Tanto pública quanto nas escolas privadas. E a gente tem percebido também alguns riscos e equívocos nesta atuação. Só que antes de começar a falar desses profissionais, eu queria só fazer uma diferenciação, que é o que acredito que tenha sido um dos maiores problemas nessa atuação, que é uma confusão de papéis, digamos. Então, eu queria deixar bem claro que dentro do cenário da inclusão, como serviço de apoio, digamos assim, da educação especial, a gente tem diversos profissionais, dentre eles, esses dois que eu gostaria de apresentar e diferenciar. Então, eu só vou colocar para que fique bem claro qual é o profissional que a gente está falando, certo? Por exemplo, temos o profissional de apoio, que é o profissional que a gente está discutindo hoje, e temos o professor de apoio. Eu gostaria de deixar claro que são profissionais diferentes que possuem funções diferentes. Por exemplo, o profissional de apoio que a gente está falando aqui é um profissional que dá suporte ao aluno em atividades que eles não possuem independência, como, por exemplo, na alimentação, higiene, locomoção, ou algum auxílio que ele necessite na própria atividade pedagógica. A questão da escrita, de manusear o material, questões por comprometimento motor, entre outras coisas. Para esse profissional de apoio, nós defendemos que ele não necessita de uma formação acadêmica para exercer essa função. Então, a gente considera que o ensino médio completo é suficiente para exercer essa função. Mas preste atenção, estamos falando de profissional de apoio, aquele que faz parte do suporte na execução de atividades. Para ficar mais claro, eu vou definir o professor de apoio. O professor de apoio é aquele responsável pelo suporte ao planejamento, ensino, adaptação curricular, flexibilizações pedagógicas, que devem atuar em parceria com o professor, com o profissional e com demais profissionais da escola. Percebam a diferença que esse profissional, ele é para o suporte direcionado ao planejamento de ensino, diferente do profissional de apoio. Esse profissional, a gente deve ter uma formação mínima acadêmica, né, de preferência na área da educação especial, como já foi discutido aqui em outros momentos, que faz o trabalho do ensino colaborativo, com ensino, consultoria colaborativa, dentre outras funções que ele podem atuar dentro do processo de inclusão escolar, né? Então, é muito importante a gente diferenciar esses dois, porque, por exemplo, semana passada eu estava numa palestra no município e uma professora perguntou qual é o papel do professor de apoio. Não, desculpa, qual é o papel do cuidador? Ela perguntou assim. E a moça que estava dividindo a mesa comigo respondeu e falou: o papel do cuidador é dar suporte no planejamento, na adaptação curricular. Quer dizer, há uma confusão desses dois profissionais, claramente, né, principalmente na prática. Então, por isso que eu queria fazer essa diferenciação, para vocês terem uma noção de quem a gente está falando, certo? Eu gostaria de mostrar para vocês, inclusive é uma das maiores perguntas que eu tenho recebido, em relação à questão da legislação.
E nesse momento agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, que é uma da legislação foi tratado legal, né? E os documentos oficiais que existia ao ensino comum era o professor especializado, chamado assim nessa resolução, que era voltado ao suporte ao professor, serviço de apoio pedagógico especializado, realmente ligado a planejamento, estratégia e adaptação. Vejam só, esse daí não é o mesmo profissional que a gente está falando hoje. Em 2001, ele estava presente na legislação. E aí a gente vai acompanhando para ver o que aconteceu. De 2005 a 2010, os principais documentos da educação especial teve o foco no atendimento educacional especializado. Apareciam todas as normas, documentos principais, eles eram relacionados ao AEE. E aí a gente vem para um dos grandes documentos da educação inclusiva, que é a política, né, de 2008, e ele denomina esse profissional como cuidador ou monitor. E ele foca que as suas atividades são de higiene, alimentação, locomoção, entre outras que exigem um auxílio constante no cotidiano escolar. Auxílio constante. Né? Vão percebendo as palavras que estão ditas nos nossos documentos. E aí a gente vai para 2009. Em 2009, ele não denomina esse profissional uma resolução, porém ele fala que atua principalmente atividade de alimentação, higiene e locomoção para os alunos público-alvo e em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessárias. Olha o tamanho da brecha que esse documento deixa. Vamos olhando. A nota técnica de 19 de 2010, ele já denomina como profissional de apoio. Que, inclusive, acredito eu, né, pelas leituras, que é o documento que mais dá detalhes sobre esse profissional. Ele fala que é para atuar na promoção de acessibilidade, atendendo às necessidades específicas desses alunos em acessibilidade à comunicação, atenção aos cuidados pessoais, né, semelhante aos anteriores, alimentação, higiene e locomoção. Ele chama atenção para coisas importantes, como, por exemplo, que esse profissional ele deve ser encaminhado quando a demanda desse aluno, os cuidados desse aluno não for suficiente de acordo com o cuidado oferecido para os demais estudantes. Né? Uma outra coisa importante que não está sendo discutido, avaliar quando esse profissional pode ser retirado. Então, ele já caracteriza que é um profissional que não necessariamente ele é permanente. Né? Tem que ter avaliação e esse acompanhamento para ver até que ponto ele é necessário, não é mais, já foi, e fazer essa transição. Uma outra coisa que a legislação chama atenção é que não é atribuição desse profissional desenvolver atividades educacionais diferenciadas, nem se responsabilizar pelo ensino deste aluno. Ou seja, a gente já pode comparar de 2010 completamente diferente de 2001, né? Estamos falando de profissionais diferentes, que é justamente o que eu, né, diferenciei no início. Então, esse profissional de apoio já de 2010, claramente está dito que ele não faz as atividades de responsabilidade de planejamento e ensino, né? Mas esse suporte que a gente já falou um pouco. Para os alunos com autismo, o TEA, né, transtorno do espectro autista, existe a lei específica, né, que é a 12.764 de 2012, que é a Lei Berenice Tiana de proteção às pessoas com autismo, que junto dessa lei tem um decreto e uma nota técnica que eles defendem a presença de um acompanhante especializado quando houver necessidade, que dá apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. E ele deixa claro que não é substitutivo à escolarização, nem à sala de recursos, o AEE também, e ele deve se articular com a sala comum e com todas as outras atividades da escola. Veja bem, acompanhante especializado. Quem é esse acompanhante especializado? Né? Então, não existe uma descrição desse perfil, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, só para vocês prestarem atenção. E a última é a Lei Brasileira de Inclusão, nossa maior e atual legislação, que é a LBI, né, que a gente chama o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que na área da educação ele caracteriza esse profissional como um profissional de apoio escolar. E ele
descreve como pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, igual a de 2009. E aí ele ressalta, excluir as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Quais técnicas? Né? Então, assim, vou voltar para a gente continuar nossa conversa. Então, o que a gente percebe em relação à legislação? A gente vê uma legislação teoricamente vaga, né? A gente percebe que tem umas definições soltas, com brechas, né? Então, a gente vê que não existe um perfil do profissional definido, por exemplo, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, quem é o aluno que tem, que pode ter o acompanhante? Quem o aluno deve ter? Uma outra coisa que deveria chamar atenção é a diferença de direito e necessidade. Quem tem direito ao acompanhante, ao profissional de apoio, são os alunos público-alvo da educação especial, isso está claro. Mas quem tem necessidade, né? Então, esse é o ponto-chave do encaminhamento. Precisa-se ter uma avaliação prévia para ver quem tem essa necessidade. Então, a legislação não diz quem tem que ter, ela diz quem tem direito. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso e saber que não são todos os profissionais, todos os alunos com deficiência que têm necessidade de ter esse aluno, né? Então, a gente só para chamar atenção. Então, também não orienta quem supervisiona, quem encaminha, quem deve avaliar, né? Termina deixando brechas para uma atuação inadequada. A gente percebe uma diversidade de nomenclaturas e atuação, né? Dentre outras questões que ainda precisa ser bastante discutida, né? Então, só para que fique claro que essa é a legislação que contempla os profissionais de apoio, né? Basicamente, esses são os documentos que tem, e que, assim, a gente já ouve falar que está tendo movimentação, né, em Brasília, discussões para deixar essa legislação um pouco mais clara, porque tem sido realmente motivos de muitos questionamentos dos educadores e pesquisadores. Já que agora vocês já têm uma noção relacionada à questão da legislação, eu gostaria de apresentar para vocês algumas experiências desses profissionais no Brasil, na França e nos Estados Unidos. São algumas cidades, né, que na escassa literatura a gente conseguiu identificar como é que funciona, só para vocês terem uma ideia. E na França e nos Estados Unidos, na verdade, a gente não se aprofundou, mas também, né, a gente não pode generalizar para o país todo, obviamente, mas dá para a gente ter uma noção do funcionamento. Como, por exemplo, em Teresina, né, lá esse profissional de apoio, eles, na verdade, passaram por diversas mudanças, iniciaram como acompanhante terapêutico e foram para acompanhante pedagógico, para professor, diversos nomes, né? E eles mantiveram o acompanhante pedagógico e eles, na verdade, contratam estudantes de pedagogia e psicologia e fazem formação continuada mensal desses estudantes. E eles perceberam que existe ainda uma prática prejudicada, né? E questionaram a questão da alta rotatividade dos estudantes, porque no regime de contrato de estudante, no máximo 2 anos que ele pode atuar, né? Então, falaram um pouco sobre isso. E uma outra questão que vale a pena não é só em Teresina, mas vale a pena chamar atenção, é que quando esses estudantes, aconteceu lá também, eles começam a exercer essa função de cuidador, né, do profissional de apoio de higiene, né, eles terminam desistindo do curso porque eles disseram que não estão estudando para fazer determinadas funções. Só para a gente chamar atenção e já ir pensando sobre esse estagiário como ideal ou não para assumir essa função. Em Belo Horizonte, lá chama auxiliar de apoio à inclusão. São estudantes do ensino médio ou ensino médio completo que recebem formação. E uma pesquisa apontou que 80% desses profissionais, que eram estudantes do ensino médio, que mesmo com a presença deles nas escolas, a participação dos alunos continuava muito baixa, né? Nesse caso dos alunos com autismo. E eles chegaram à conclusão que era por conta do baixo nível de instrução desses profissionais. Embora eles colocaram também que esse profissional, quando ele é colocado de forma adequada, por exemplo, com a utilização do PEI, né, do planejamento educacional individualizado, e é indicada a necessidade, ele é um recurso muito valioso, né? Então, essa pesquisa aponta um pouco sobre isso. Em Cataguases, Minas Gerais, lá é chamado de professor de apoio permanente, né, que é o professor de atendimento específico. Então, ele tem uma responsabilidade de planejamento e ensino, ou seja, já é diferente das outras cidades que a gente falou em cima, né? Então, ele é o professor de apoio, no caso. Então, ele tem um profissional que é diferente dos outros que a gente acabou de falar, assim como Londrina, no Paraná, né?
Chega a ser curioso, porque lá também é o professor de apoio permanente, eles exigem habilitação, no mínimo, em educação especial, e dá suporte à equipe e ao professor do ensino comum. E lá, eu pude acompanhar, ele já tem cerca de 205 professores de apoio, e eles estão na luta para tentar colocar o profissional de apoio, né? Então, é um pouco diferente de outras realidades. Com esses exemplos, eu quis mostrar para vocês que existem diversas atuações, né, dependendo de cada cidade, perfis de profissionais diferentes. Alguns problemas são ainda encontrados, né, nessas experiências, e tem cidade que tem professor de apoio, tem cidade que tem profissional de apoio, tem cidade que tem professor e profissional de apoio, né? Então, aí a gente vê a diversidade e a questão relacionada ao serviço de apoio oferecido nos municípios. Em relação à realidade internacional, como eu falei, não é nada muito profundo, mas eu trouxe na minha dissertação a experiência de França, né, e dos Estados Unidos. O que é que a gente percebe nesses dois países? Lá tem, os dois países têm esses dois profissionais, né, que a gente termina discutindo os dois, e uma apoio um pouco maior profissionais quando eles são, né, os profissionais que não possuem qualificação pedagógica, não exigem uma formação acadêmica para essa atuação, e o diferencial deles é que eles trabalham de forma contínua. Então, eles não ficam só na escola, eles acompanham os alunos na escola, no transporte e em outras situações, né, da vida. É uma função que existe há mais de 20 anos, né, e o autor coloca que cada vez mais esse número tem aumentado, e eles têm basicamente como função a questão da acessibilidade nas situações de aprendizagem, né, otimiza a questão de condições materiais, técnicas, humanas, ajuda na escrita, semelhantes ao profissional de apoio, entre aspas, nosso, que a gente discutiu anteriormente, e eles trabalham muito em colaboração com o professor para favorecer a autonomia do aluno e trabalham em parceria e suporte de uma forma interdisciplinar. Nos Estados Unidos, lá é chamado de paraprofessionals, que são responsáveis por atividades que podem ser pedagógicas, muito interessante essa definição que eles colocam, que podem ser pedagógicas, porém eles não são responsáveis pelo planejamento desse ensino, né? Porque a gente defende que muitas ações, embora não faça parte do currículo educacional, podem ser pedagógicas, né? Então, a questão de pegar no lápis, de comer, de ir ao banheiro, de sentar para fazer uma atividade, são ações educativas que terminam sendo pedagógicas. Então, lá eles falam que são responsáveis pelas atividades pedagógicas, mas eles não planejam essa atividade. Então, eles trabalham em parceria e supervisão com os professores especialistas, né? Então, existe essa parceria bem forte, eles colocam isso nas pesquisas o tempo todo. Uma rede de apoio maior, como eu falei, e eles defendem muito a importância de definição e clareza de cada profissional. Então, por ter uma rede de apoio, eles fazem essa definição de forma mais clara, né? Fazem questão de definir e separar para evitar conflitos. Porém, vale a pena chamar a atenção que, por mais que tenha mais tempo, tenha uma rede de apoio maior, tenha todas essas questões que eu coloquei agora, existem ainda muitos conflitos e problemas nesses dois países, que, inclusive, são semelhantes ao Brasil. A gente geralmente pensa que lá está acontecendo tudo da melhor forma, e quando a gente realmente, de fato, vai pesquisar, a gente se assusta um pouco, né? Então, assim, são problemas e conflitos que são muito semelhantes com aqui do Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, certo? Eu gostaria agora, depois que eu fiz esse panorama geral relacionado à questão da literatura, de apresentar alguns resultados, né, da minha pesquisa de dissertação, que teve como tema o perfil e atuação dos profissionais de apoio à inclusão escolar, onde minha orientadora foi a professora Enicéia Mendes, né? A gente fez uma pesquisa em 5 municípios brasileiros, 3 do estado da Bahia e 2 do estado de São Paulo. Então, eu tentei separar aqui de forma bem didática, só para vocês terem noção, né, do que a gente encontrou, e para depois a gente discutir um pouco sobre essas questões. Então, eu vou começar falando das condições de trabalho. Como é que foi feita essa pesquisa? Eu fiz grupo focal com os profissionais de apoio, né, e fiz uma entrevista semi-estruturada com os gestores de educação especial de cada município. E aí a gente fez o comparativo e foi conversando. As condições de trabalho encontradas foram precárias, né? Então a gente achou o processo seletivo com critérios incipientes, assim como na formação exigida. Então, por exemplo, algumas cidades não teve processo seletivo, né?
tinha vaga, a pessoa se inscrevia diretamente, ele era chamado, e a formação exigida, alguns eram inexistentes, até com participação de profissionais analfabetos, né, ou concluindo o ensino médio, estudantes de ensino médio, ou, às vezes, estudantes de psicologia, de pedagogia. Essa era a formação exigida dentre as cidades. Uma forma contratual muito frágil e temporária. Então, o que é que a gente percebe? Todas as cidades eram um contrato temporário, né? Alguns tinham a questão política envolvida. Então, se o vereador indicasse, ele era contratado. Se o vereador brigasse com o prefeito, ele era demitido, né? Então, aconteceu isso em uma das cidades da pesquisa, muito ligada à questão política. E com isso a gente tem uma alta rotatividade, né? Além dos estudantes, por exemplo, só poderem atuar em 2 anos, a gente ainda tinha essa fragilidade em relação à contratação temporária desse profissional, né? Uma outra coisa que chamou a atenção, a maioria das cidades pesquisadas era a contratação por empresa terceirizada, então eles não passavam pelo setor de educação especial, né? Então isso é bem preocupante, inclusive um dos gestores chegou a falar que aqui a gente só cuida do pedagógico, como se isso não importasse, um profissional que está indo para dentro da escola, né? Então, chamou a atenção. Uma outra coisa grave que a gente viu é o desconhecimento da função. Então, eles chegavam na escola sem saber o que eles iam fazer. Então, teve um depoimento, por exemplo, que um participante falou, ele era motorista rodoviário e queria um emprego. Ele conseguiu um emprego, deram uma carta, ele foi para a escola. Quando ele chegou na escola, falaram, você vai cuidar desse autista. Fala dele, né? Então, ele já chegou, saiu diretamente do ônibus e foi cuidar do autista, sem nenhum tipo de orientação, sem nem saber o que ele ia falar, sem nem saber se ele tinha interesse. Isso tudo contribui para o fracasso da atuação inadequada, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Foi colocado também a questão da desvalorização do profissional, salários baixos para a função exercida, né? Então, de uma forma geral, a gente caracteriza essas condições de trabalho bem preocupantes, né? Com essas questões políticas e financeiras também envolvidas, que a gente vai discutir um pouco lá na frente. Qual foi o perfil desses profissionais? A maioria do sexo feminino, né, o que a gente já, na verdade, esperava, mas a gente conseguiu participantes homens também. Apareceu como formação ensino médio completo e incompleto, estudantes de pedagogia e psicologia e pedagogos formados também atuando nessa formação. Outra coisa que chamou a atenção, quais eram as experiências anteriores desses profissionais? Uns trabalhavam no comércio, outra motorista rodoviário, trabalhava em oficina mecânica, salão de beleza, call center, caixa de supermercado, babá e auxiliar de creche. Então, a gente percebeu que a maioria dos profissionais não tinham nenhuma experiência anterior ligada, pelo menos, à função. Então, se a gente não faz uma seleção criteriosa, nem tem um contato inicial, né, a gente pode perceber as grandes possibilidades das consequências que podem vir por isso, né? Então, assim, é algo que é bem preocupante. Mas seguiremos. Esse era mais ou menos o perfil dos profissionais. Claro que a gente não pode generalizar, foi uma amostra, né, das 5 cidades. E eu estou falando de uma forma geral do que apareceu nas 5, tá bom? Em relação à função, eu também fiz questão de compartilhar isso aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez. Exercidas, porque na verdade a gente terminou categorizando, né, semelhantes dentro de cada categoria dessa, e o que é que a gente encontrou? De, vamos dizer, do que a maioria, né, exerce. Então, primeiro, os higiene, locomoção, que está mais daquele suporte do material, de auxiliar na questão do comprometimento motor do aluno, principalmente, entre a questão pedagógica, né, mas não. Então, eles disseram que era responsável por tudo, o tempo inteiro, não podia desgrudar do aluno, e era como se fossem as sombras e a babá desses alunos. Palavra dos profissionais. A outra foi responsabilidade de planejamento e ensino, é a expressão que, na verdade, eu criei para relacionar e diferenciar, que eu tenho falado de vez em quando sobre isso, que é quando eu digo que é para falar sobre adaptação, flexibilização e planejamento das atividades, né, que é algo mais específico de planejamento e elaboração.
entrou também como função exercida do profissional de apoio. Outra, auxiliar o aluno nas atividades fora da sala de aula, que é na educação física, no recreio, artes, passeios, tudo o que acontece fora da sala de aula. A mediação do comportamento entrou como função exercida e auxiliar nos cuidados básicos de saúde, que aqui seria a alimentação de sonda, a questão da traqueostomia, entre outros cuidados específicos da saúde. O que é que a gente percebeu entre funções atribuídas ditas pelos gestores e funções exercidas ditas pelos profissionais de apoio? Fazendo essa comparação, a gente percebeu que todas as funções atribuídas, elas eram exercidas, porém, aconteceu um acréscimo de 3 funções, que são essas que estão aí embaixo, que vocês estão vendo, que é o suporte em tudo do aluno, responsabilidade de planejamento e ensino, e a mediação do comportamento. São 3 funções que elas não foram atribuídas, mas elas foram exercidas, né? Então, eles colocam que algumas dessas funções, elas não foram atribuídas, mas no dia a dia, eles terminavam sendo exercidas por conta da necessidade, né? Então, muitas vezes, por conta da omissão do trabalho do professor, ou às vezes por ser o único suporte da inclusão escolar, né, eles terminavam fazendo tudo, terminava sobrecarregando esse trabalho deles, e eles também disseram que muitas vezes eles eram vistos como a salvação da inclusão, né, a solução de todos os problemas. Então, eles disseram que sempre terminavam essa sobrecarga e eles terminavam fazendo tudo relacionado a esses alunos. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação a essas funções que eu coloquei para vocês é que a responsabilidade de planejamento e ensino, cuidados de saúde e questões de comportamento chama bastante atenção, porque são profissionais que não têm formação, né, mínima exigida, e geralmente não tem, e estão exercendo funções que não têm, a gente pode falar, competências suficientes para exercer. Então, por exemplo, tem profissional que traz atividade de casa e aplica na sala de aula, né? Sai cortando, colando, pega o caderno, faz a atividade que acha que o menino vai fazer e aplica em sala de aula completamente descontextualizada, e o professor, às vezes, nem está sabendo o que está acontecendo. Então, isso é preocupante. Cuidados de saúde, eles muitas vezes não têm a formação nem inicial, nem uma formação continuada para que dê suporte para que ele faça esse tipo de prática, né? Então, um dos profissionais falou, eu tenho medo de perfurar o rim dessa criança, eu não me sinto preparada a fazer isso, mas eu tenho que fazer porque só eu faço. Né? Então, assim, são questões que a gente tem que parar para pensar sobre, né, se esse profissional seria o profissional ideal para exercer esse tipo de cuidado de saúde, a traqueostomia, a questão da seringa, de aplicar medicação, entre outras questões, e a questão de comportamento também, que tem preocupado, porque muitas vezes não estão sendo utilizadas as melhores estratégias, né, para, digamos, manejar os comportamentos inadequados. Isso eu falo em relação a características, sintomas de algum transtorno, por exemplo. Né? Então, assim, tira da sala, leva para algum lugar e pronto. Né? Então, o objetivo é muito mais confortar a sala de aula, o professor, do que, de fato, educar aquela criança. Né? Então, vem aquela reflexão, poxa, esse profissional está sendo para confortar a escola ou para, de fato, promover uma educação para esse aluno? Né? Será que a gente, tendo esse tipo de intervenção, a gente vai conseguir manejar esse comportamento ou a gente está reforçando? Muitas vezes os profissionais não têm nem noção em relação a esse comportamento. Então, outra coisa que a gente precisa conversar e se preocupar, né? Esse é basicamente os principais cenários relacionados a isso. E agora eu vou apresentar para vocês o público, né, que esses profissionais têm acompanhado nas escolas. Como foi que a gente definiu isso? A gente dividiu esse público em 3 categorias. Os alunos público-alvo da educação especial, os alunos não público-alvo da educação especial e os alunos sem especificação de deficiência. O que aconteceu? Dos alunos público-alvo da educação especial, né, daqueles 3 grupos de deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, foram citados dentro do público-alvo da educação especial, deficiência física, como aluno acompanhado, deficiência intelectual, deficiência múltipla e deficiência visual. Então, essas 4 deficiências foram citadas como alunos acompanhados desses profissionais. Sendo que o predomínio absoluto das cidades foi a paralisia cerebral, que se encaixa na deficiência física. Então, hoje, a maior quantidade de alunos que possuem esse profissional é aluno com paralisia cerebral.
Em segundo lugar, ficou o transtorno do espectro do autismo. E em terceiro lugar, síndrome de Down dentro da deficiência intelectual. Então, essas foram as 3 principais deficiências mais atendidas, na verdade, que os alunos mais... que os profissionais que acompanham os alunos possuem. Do grupo aluno não PAE, não público-alvo da educação especial, a gente tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, temos problemas de comportamento e problemas de aprendizagem. E isso é dito pelos próprios profissionais de apoio, tá? Então, em ordem de predomínio, né, no caso, ficou TDAH, depois a questão do problema de comportamento e depois problema de aprendizagem. O terceiro bloco, terceira categoria, que eram os alunos sem especificação da deficiência, foram citados cardiopatia, macrocefalia, microcefalia, hidrocefalia, estrangeiro e o aluno não fala, essa é a especificidade do aluno, e o outro não tem laudo, né, que dá uma discussão também imensa aqui, mas só para vocês terem uma ideia do como eu pude caracterizar. Então, ela não sabia as características, ela apenas falou que ele não tinha laudo, que era estrangeiro e não falava. Então, ficou difícil da gente tentar categorizar essas especificidades. E foi percebido que, por questões de ausência de outros serviços, que esses alunos, no caso, não são contemplados, eles estão sendo... de sexo masculino dos alunos acompanhados. Né? Então, assim, eu até inicio uma provocação de discussão sobre essa superrepresentação dos meninos na educação especial. Já tem alguns autores que discutem sobre isso, por diversos motivos, né? Depois vocês podem dar uma lida sobre, e é algo a gente se pensar também. Então, na minha pesquisa ficou evidente essa diferença, né, do sexo masculino presente entre os alunos acompanhados. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é a questão da justificativa do encaminhamento desse profissional. O que é que tem acontecido? Todas as cidades, os próprios profissionais e gestores, eles acreditam que deve haver uma avaliação prévia, criteriosa e responsável, para se encaminhar esse profissional de apoio. Porém, na prática, a gente viu que não é bem dessa forma que funciona. O que é que a gente percebe? Existem diferentes formas de encaminhamento. Então, o profissional que percebe a necessidade, faz a avaliação e pede o encaminhamento, né, com a equipe da escola e tudo mais, e esse profissional que é encaminhado, o aluno que tem necessidade. O outro é que o aluno não tem necessidade, o professor tem noção de que ele não tem necessidade, mas é uma forma de pedir socorro, porque não tem outro serviço, não tem outro profissional, aí entra a questão da prática solitária do professor, ele fala, pô, se eu posso ter alguém para me ajudar aqui em alguma coisa, eu vou pedir. Né? Então, eles têm agido dessa forma, que não é adequada, obviamente, tem trazido prejuízo, né? Então, a gente pede cuidado nessa solicitação, mas também entendendo o outro lado, mas assim, sabe que não é a melhor forma de se resolver. Então, a gente tem visto isso. E uma outra questão que tem nos preocupado bastante, por um lado, às vezes ajuda, mas também prejudica, a gente precisa discutir isso, é a judicialização. Então, hoje, tem cidade que só coloca profissional de apoio se a promotora, a juíza, o ministério, quem for, obrigar ele a contratar. Então, peraí, muitas vezes não existe nenhuma avaliação, a promotora fala, tem que ter cuidador, tem que ter profissional de apoio. Quem sabe sobre o aluno? Quem sabe sobre a deficiência? Quem sabe sobre a parte educacional? Precisamos ter cuidado sobre isso. Né? Assim como vale a pena ressaltar aqui, que às vezes está vindo dentro de consultório médico, precisa de cuidador. Quem tem que dizer que precisa? Né? Quem tem que avaliar? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa conversar com as famílias sobre isso, porque o que às vezes esses profissionais têm dito tem sido levado ao pé da letra e tem sido garantido. Então, às vezes, as escolas não têm nem como se esquivar de não colocar um profissional, mesmo sabendo que não tem necessidade. Então, é mais uma discussão que está acontecendo nas escolas, né, que não seria, na verdade, não deveria ser o melhor caminho por força da lei, né, mas, infelizmente, chegamos a esse ponto e é algo que a gente precisa ainda discutir bastante. Eu provoco um pouco sobre isso na minha dissertação, é um tema bem atual, mas deu tempo de colocar nessa discussão e que a gente também precisa conversar um pouco sobre isso. E uma coisa importante é que nem todos os alunos dentro, né, do público-alvo da educação especial têm necessidade do profissional. Isso é preciso que fique muito claro. Então, às vezes, as famílias chegam pedindo, tem que ter, ele tem deficiência.
é aquilo que eu falei, ter direito é uma coisa, necessidade é outra. Aí, o que tem acontecido? A gente, às vezes, fala que não tem necessidade, acontece qualquer coisa com o aluno, não, é porque ele não tem cuidador. Né? Mas, assim, então, é uma outra coisa que a gente precisa discutir sobre isso. Não são todos os alunos que têm necessidade de ter profissional de apoio, por favor. Já, né, chegando próximo ao final da nossa discussão, que vale a pena a gente tocar rapidinho, os desafios apresentados, né, tanto pelos gestores quanto pelos profissionais de apoio. O que é que a gente viu de desafio dos gestores, para começar? Eles questionaram, disseram que o desafio é lidar com essas situações de solicitação inadequada. Então, poxa, não precisa, e a escola fica forçando a querer esse profissional, por exemplo. Ausência de profissionais capacitados para articular ações de inclusão na escola, junto com esse profissional. Um outro ponto é a dependência que a criança tem criado com esse profissional, né? Tem sido um desafio muito grande, segundo eles. Essa função não ser normatizada, uma legislação vaga que dificulta e fragiliza até enquanto gestor, de fazer encaminhamentos, de dar orientações. A gente percebe isso, a fragilidade dos gestores até em se colocar, de fato, qual é a função, de qual é o perfil desse profissional. Né? Eles colocam também a falta de compreensão da função por toda a comunidade escolar, inclusive por ele, né, essa dificuldade. Uma omissão do trabalho de outros profissionais. Então, assim, está havendo muita terceirização do trabalho com esse profissional de apoio. Então, esse aluno virou do profissional de apoio, não é mais de ninguém, não, é dele. Né? Então, não é aluno da escola, não é aluno da sala de recursos, não é aluno do professor, não tem, né? Então, assim, terminou sendo um único responsável, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui embaixo, e outra questão é a alta rotatividade. Então, elas dizem que o tempo inteiro vai e volta, entre e sai, e aí investe em formação, termina não aproveitando, porque, né, o profissional faz a formação e sai, tem que formar de novo, tem que fazer a reunião inicial, enfim. Esses foram vistos como desafios para esses gestores. De acordo com os profissionais de apoio, eles colocaram como algo desafiador lidar com as características dos alunos, né? Os sintomas e as características da própria deficiência em si. Falaram sobre a desvalorização, né, que eles são invisíveis dentro da escola, que ninguém respeita a função, que eles têm a maior dificuldade, inclusive, de articular e ter parcerias dentro da escola. Uma condição de trabalho precária, que a gente sinalizou. Uma falta de acessibilidade do trabalho, principalmente aqueles que precisam trocar fralda, não tem local indicado, ou cadeira de roda, a escola é completamente inacessível. Então, eles pontuaram essa questão. Também a de higiene, de tráqueo, de sonda, que não tem um lugar, no mínimo, na verdade, razoável para fazer esse tipo de prática. E, pasmem, um dos desafios é criar estratégias de ensino e planejamento para esse aluno. Né? Você vê que é um desafio que não deveria nem ser desafio, porque não é função. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção. E, para chamar a atenção de alguns problemas e riscos que a gente, de acordo com tudo isso que a gente colocou hoje, a gente consegue perceber que é uma terceirização, às vezes, de trabalho dentro da sala de aula. Então, a gente tem muita queixa também dos participantes que, quando existe o profissional dentro da sala de aula, o professor muitas vezes tem omitido o trabalho. Então, passa a responsabilidade para esse profissional. Né? E é curioso, porque a gente tem alguns exemplos de que, às vezes, o profissional fala, não, o professor me dá autonomia, eu que faço a atividade dele, eu que planejo, eu trago de casa, tipo, ele acha isso uma coisa boa, né? E, na verdade, ele está simplesmente omitindo e responsabilizando uma pessoa que não tem uma formação para fazer determinada prática, né? Determinada atividade, nesse caso. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado. Não estou julgando o professor de jeito nenhum, estou colocando, né, o que a gente achou dentro das salas de aula e o que a gente precisa, de fato, tomar cuidado, né? Sabendo da importância de urgentemente resolver essa prática solitária, né, e essa escassez de formação dentro das escolas. Uma outra coisa é que um outro risco, colocado inclusive também na França, que é um pré-requisito para a matrícula e permanência desse aluno agora. Então, o aluno só pode entrar na escola se ele tiver profissional de apoio. E na escola particular, quem paga é a família, mesmo a lei não deixando, né? E na escola pública tem acontecido muito isso também, que foi trazido pelos participantes. Então, enquanto não tiver o profissional de apoio, o aluno não começa a aula. Né? E para permanecer também, se ele não tiver o profissional de apoio, ele não vai frequentar essa escola. Então, esse é um risco que está se correndo e está acontecendo, né? Que a gente já sabe.
A desvalorização do profissional, que a gente comentou um pouco. E uma outra coisa que é para a gente pensar. O número de profissionais de apoio, isso também foi uma crítica dos Estados Unidos, tem sido absurdamente mais alta do que de professores especialistas dentro da escola, dentro das redes, dos sistemas, né? Então, a gente precisa parar para pensar, porque o que está acontecendo? Como é um profissional? É uma medida mais rápida, uma medida temporária e mais barata, ao invés de contratar profissionais especializados, especialistas, né, que poderiam dar um suporte em relação a essa questão mais diretamente a planejamento, articulação, enfim, tem se contratado esse profissional para isso, né? Isso a gente tem visto cada vez mais. Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque se a gente ficar o tempo inteiro tentando tomar medidas paliativas, medidas mais rápidas, a gente nunca vai conseguir ir em busca do que, de fato, a gente considera como mais eficaz, digamos, né? Porém, eu preciso reconhecer que muitas realidades ainda, vocês podem até questionar, porque aqui não tem como contratar. Aqui não tem dinheiro, aqui não contrata, aqui isso e aquilo. Eu realmente sei da dificuldade, mas assim, a gente precisa discutir os caminhos que devem ser os mais próximos e adequados a isso. A gente tem que discutir os riscos, os problemas e as contribuições, que é o que a gente vai falar agora, inclusive. Né? Então, assim, sabemos sim dessa dificuldade, mas sabemos também dessas possibilidades. A gente já sabe que tem município que está conseguindo fazer montar esse tipo de rede. Né? Então, assim, aos pouquinhos a gente chega lá. Como contribuição, o que é que a gente identificou na pesquisa? Que eles consideram que há um desenvolvimento maior e uma participação mais efetiva em todas as atividades desses alunos, né? A questão de dar um suporte ao professor, mesmo que não seja no planejamento, mas um suporte de forma geral com a turma, com o aluno, em questões de interesse, de habilidades do próprio aluno. Outros colocaram que é uma formação em exercício para eles, né, porque vão se tornar futuros profissionais e, com certeza, vão estar com outros pensamentos, outras ideias, outra prática e outra visão relacionada à inclusão escolar. Eles colocaram a questão da relação e do vínculo que é criado com a criança. Então, eles sabendo que tem alguém lá, uma confiança, né, eles conseguem ficar mais tranquilamente e, digamos assim, participar mais efetivamente, né, das atividades acadêmicas. Uma outra coisa importantíssima que vale pontuar e chamar atenção é que algumas dessas cidades, e acredito que muitas outras, houve a substituição das famílias por esses profissionais. Então, quando não existia esse profissional de apoio, quem ia para a escola eram as famílias, geralmente as mães. Então, a mãe, como a maioria tem feito, abdica totalmente sua vida, inclusive precisa ir para a escola acompanhar esse aluno. E se a mãe não está lá presente, não teria ninguém para acompanhar, principalmente nos casos de comprometimento motor mais grave, né? Então, assim, as mães eram muito presentes em um dos municípios, e aí, com a chegada desses profissionais, pôde substituir, que a gente também sabe, né, das consequências de ter uma mãe dentro da sala de aula. Então, não seria o melhor caminho. Embora alguns municípios, que isso assusta, é pré-requisito para você ser cuidador, você ser mãe do aluno. Então, vamos repensar sobre essa função e sobre esse cargo que a gente está desejando aí, colocar essas mães como se fosse uma coisa boa. Vamos repensar um pouco sobre isso. Outra contribuição é a confiança dos pais em levar os alunos para a escola, quando tem um profissional que, né, se dedica e se responsabiliza, de certa forma, para acompanhar esse aluno. Foi colocado também a questão da sustentabilidade da inclusão na comunidade. Então, uma pessoa que, vamos dizer, que está ali para favorecer a inclusão, está ali para disseminar, para compartilhar, termina, como é que eu posso falar? Compartilhando boas práticas, nesse sentido de respeitar mais, ver as possibilidades dos alunos, né, ter algum representante, digamos assim. Foi mais ou menos isso que a gestora quis falar em relação a isso. E ajuda nos rompimentos dessas barreiras. Então, foi mais ou menos essas contribuições que foram citadas por esses profissionais. E, para concluir, né, nossa conversa, que vai virar um bate-papo daqui a pouco, de fato, essa atuação tem acontecido na maioria dos lugares, sem querer generalizar, mas de acordo com a pesquisa, de forma precária, indefinida, com alguns conflitos e equívocos na prática, porém, é amplamente reconhecida a necessidade e a importância desse profissional dentro da escola, né? Só que a gente tem que pensar nessas formas adequadas de atuação, a necessidade de uma ampliação e garantia de uma rede de serviço à inclusão escolar,
né? Não dá mais para responsabilizar só o professor para todas as questões do processo de inclusão escolar, com as salas cheias, ou independente disso. Não dá para responsabilizar só o profissional de apoio, né? Então, a gente precisa chamar a atenção que o profissional de apoio ele deve compor uma rede de serviço. Ele não deve ser a rede, né? Ele não deve ser o suporte. Ele deve fazer parte de uma dessa rede. Lembrando que o mais importante nisso tudo é ver qual aluno tem necessidade disso. Então, quem vai dizer se o aluno tem necessidade ou não é ele. É a necessidade dele, as características dele. Então, a gente precisa ficar atento a isso, a avaliação do que o aluno necessita. Necessita, deve ser ofertado. Né? Sei que não é tão simples assim, mas vamos tentar. É necessária uma vontade política, sem dúvida, para quem está na frente, eu digo mais das escolas públicas, no caso, a vontade do gestor da escola particular tem que ter. Um embasamento teórico, sem dúvida, é essencial para tocar esse trabalho e, né, e favorecer para essa atuação adequada. Um investimento financeiro e uma valorização do público-alvo da educação especial. Que a gente ainda vê, infelizmente, uma escola muito preconceituosa, uma escola fechada. Eu tenho falado nas palestras nas escolas que eu tenho percebido que o desafio está sendo nas escolas de inclusão é muito maior, é o preconceito do que o pedagógico. Porque se você está com preconceito, você não entra no pedagógico, não tem jeito. Né? Então, assim, é algo triste de se falar, se discutir. Eu mesmo tenho feito reuniões de pais para falar sobre bullying e preconceito com a criança com deficiência. Né? Porque é necessário, a gente está vendo essa necessidade. Então, a gente ainda está vendo muitas escolas preconceituosas, e aí vai dificultar mais ainda o processo. Então, a gente percebe que há muitas lacunas e também na área acadêmica. Então, é quase também um incentivo, um apelo, né? Vamos escrever sobre esse tema, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos discutir, vamos mostrar outras realidades, porque, assim, ó, certo ou errado, eles já estão nas escolas, né? Então, assim, pelo menos eles estão. Uma vez eu vi Verinha falando isso, então ela falou assim, ó, pode estar certo ou errado, mas o importante é que eles estão. Então, agora vamos tentar buscar a melhor forma. Né? Então, a gente já tem esse profissional que está dentro das escolas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que era um recurso que poderia ser, que é, na verdade, essencial para garantir o direito de um aluno, público-alvo da educação especial, ele tem sido mais uma fonte de precarização dentro das escolas. Então, a gente tem que ficar bem alerta em relação a isso. Né? É esse profissional que precisa, ou a gente está passando por um barateamento para garantir, fingir que está garantindo, mas efetivamente não está garantindo, porque não é esse o profissional adequado para assumir essa função. Né? Então, assim, a gente tem percebido uma precarização, a gente tem percebido um barateamento, né, em relação a essas questões de ser uma medida paliativa, de uma medida rápida para tentar resolver. E aí a gente pergunta, está resolvendo o problema de confortar a escola e o professor, ou está, de fato, resolvendo a educação de qualidade para esses alunos público-alvo da educação especial? A gente tem que pensar um pouco sobre essa questão. E, encerrando já a minha fala, né, eu espero que tenha provocado algumas reflexões e que a gente possa sair daqui hoje pensando um pouco sobre esses profissionais, né, como é que está acontecendo na escola, como é que a gente pode movimentar, como é que a gente pode pensar sobre isso. Minha dissertação deve estar sendo publicada por agora, né? Quem tiver interesse, a gente pode mandar por e-mail, vale a pena ler. Brincadeira. Não é porque realmente tem esses dados todos que eu coloquei que são preocupantes, a gente realmente precisa parar para discutir sobre esses profissionais, né? Para as coisas não irem acumulando e terminar prejudicando de uma forma geral. Então, queridos, hoje era o que eu planejei para a gente falar um pouquinho. Né, espero que tenha sido contempladas as expectativas, né, de acordo com o tema, o título anunciado. E gostaria de pedir também para que vocês curtam, compartilhem os vídeos, né, a ideia do GT é a gente disseminar a informação, da gente poder discutir, levar esses assuntos às pessoas que estão na ponta, né, para vocês, professores, familiares, profissionais, para que a gente junto, a gente consiga essas mudanças que a gente tanto discute nos livros, nas pesquisas. Né? Então, essa é a ideia da gente se aproximar justamente desses profissionais que estão no dia a dia na escola. Então, estamos à disposição para o que vocês precisarem, de tirar dúvida, da gente conversar, enfim. Né? Então, a proposta do grupo é essa. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as meninas, a Casey, a Zutião, a Zerbato, a professora Yasmin, e dizer que eu também faço parte da equipe, estou, né, e vou continuar com vocês aí fortalecendo. Então, curta, compartilhem,
se inscrevam no canal, clique no joinha e ajude a gente, né, a sensibilizar e melhorar nossas práticas, tá bom? Então, eu vou ficar agora à disposição para perguntas, dúvidas, questionamentos, podem ficar aí à vontade, viu? Beijo e obrigada. Bom, obrigada, Mariana, pela sua fala, pelas suas contribuições, compartilhar os seus conhecimentos aí nesse tema tão importante, tão atual, que gera tantas dúvidas, né, conflitos, confusões de terminologia entre os papéis desses profissionais, mas a gente vê aí a importância e as contribuições desse profissional para a inclusão escolar. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas, reunimos aqui as questões que foram sendo apresentadas pelos participantes ao longo da sua fala, e a gente tentou organizar as questões em blocos temáticos. Nosso primeiro bloco temático trata sobre direitos. Então, nós temos a primeira pergunta da Adriana Rodrigues. Eu peço licença a vocês e vou ler a questão. Sou Adriana, formada em serviço social, mãe da Evelyn com autismo e deficiência intelectual. Preciso de uma orientação. Hoje fui chamada na escola da Evelyn. E lá a direção me comunicou que hoje é o último dia da professora de apoio da Evelyn, pois a diretora de ensino alegou que não existe esse cargo. O que o Estado não tem essa função, professor de apoio. Por isso, o Estado não tem como pagar essa professora, que hoje foi afastada. Mas, pela lei, a Evelyn tem direito a ter essa professora em sala. O que devo fazer? A segunda questão, também professora Adri, ela coloca: onde se pode denunciar as irregularidades? As denúncias funcionam? Pode já falar? Sim, pode falar. Depois a gente parte para o segundo bloco. Ah, tá, combinado. Bom, então, obrigada aí pelas perguntas. Veja bem, eu acho que as duas são bem parecidas, né? Acho que uma resposta só contempla. Então, o que acontece? Eu terminei falando sobre a judicialização, né? Que, por um lado, a gente tem visto como um ponto, como eu falei, que pode ajudar ou que pode prejudicar. A orientação aqui, por exemplo, no estado da Bahia, que eu tenho acompanhado de perto, para você que perguntou se tem funcionado. A orientação que a gente dá é Ministério Público, Conselho da Criança e do Adolescente, Conselho de Educação. Aqui, esses órgãos estão atuando fortemente. Então, tem dado resultado. Então, a partir do momento que vai no Ministério Público, o Ministério Público faz a visita, o Ministério atua, toma suas providências. Então, a providência, digamos, emergencial para se resolver é entrando com ação no Ministério Público, né? Então, esse tem sido realmente o órgão que mais, em alguns casos, tem realmente ajudado e colaborado, porque, como eu falei, tem cidades que está como se fosse determinando que só pode garantir esse profissional se o Ministério Público obrigar, né? Então, assim, felizmente ou infelizmente, a saída que a gente tem é judicial, né? Que, assim, é bom ter um relatório de indicação da necessidade da própria escola, né? Eu não sei como é que é, porque muitas vezes a própria escola que orienta a buscar o Ministério Público. Não sei se é escola particular ou pública nesse caso. Mas, assim, é bom ter um relatório, de preferência seria pedagógico, para poder fazer esse tipo de entrar na causa, na justiça. Até porque a lei permite, se aqui, por exemplo, como eu estou falando da realidade, se você entra, consegue ter sucesso. Né? Então, o órgão que tem mais resolvido problemas de aspectos, principalmente de profissional de apoio, tem sido o Ministério Público. Né? De qualquer forma, você pode colocar a sua cidade e estado, e eu posso, né, tentar procurar saber e depois te dar uma resposta mais específica. Mas, de antemão, quem tem acompanhado, que é o Ministério Público, que é da questão da educação ou infância, né, a depender da idade do aluno, e tem dado realmente certo quando se busca esses órgãos públicos. Ok? Ok. Nosso segundo bloco de perguntas é em relação à formação desse profissional. Então, a pergunta da professora Adri. Profissional de apoio apenas com ensino médio deveria ser proibido. Eles existem na educação infantil e fazem muito mal a ela.
O desespero é chocante, falta de noção básica sobre as crianças para eles. Tem que existir algum curso de média duração voltado para a área. A Beatriz Lisboa pergunta: quem realiza estes critérios para contratar esses profissionais que não têm experiência? A pergunta da Luana: qual a opinião da professora sobre o professor de apoio quanto à sua especialização? O professor tem que ter concluído a especialização em educação especial ou pode estar cursando apenas? Então, essas são as nossas perguntas do bloco de formação. Em seguida, a gente apresenta as questões do bloco de atuação. Tá. Bom, respondendo à primeira pergunta em relação à questão do ensino médio, o que é que a gente pensa? Talvez eu possa não ter sido clara, mas eu cheguei a falar sobre esse assunto. Ele pode ter um ensino médio, só que ele necessita dessa formação continuada, de um acompanhamento e uma supervisão, né? Como eu falei, por exemplo, do caso dos Estados Unidos. Então, existe um sistema, na verdade, um planejamento de formação continuada e em exercício, né, para que ele possa exercer essa função com mais segurança e com conhecimento, porque são funções de cuidados básicos, de alimentação, higiene e tal, que isso realmente necessita de uma técnica e de uma prática, né? Então, se isso for investido em formação continuada e for uma formação, vamos dizer assim, permanente, continuada e sistêmica, digamos, né, durante todo esse trabalho, que não se esgote e tenha um acompanhamento desses profissionais. Então, não é simplesmente colocar esse profissional do ensino médio e deixar ele agir do jeito que ele acha que deve agir, né? Então, assim, a gente defende dessa forma e que tenha uma supervisão, um acompanhamento e um curso de formação, né, em exercício, porque, por exemplo, são crianças completamente diferentes, né, que a gente encontra. São crianças que têm necessidades, que têm questões completamente diferentes de atuação. Então, quando a gente consegue fazer, às vezes, a formação em exercício, o acompanhamento e a supervisão, é muito mais eficaz, às vezes, do que um curso, porque, por exemplo, a gente vê comparando com os cursos de especialização, muitas vezes, né? Então, é conteúdo, e quando a gente chega e lida com a criança, o discurso é qual ainda não estou preparado. Então, a gente acredita muito na formação continuada, com teoria e prática, né, tentando focar no trabalho com essa criança específica e de forma bem prática, né, para que consiga contemplar, digamos, conhecimentos e técnicas que possam ser executadas ali naquela criança, né? Lógico que o ensino médio não basta, né? Então, tem que haver uma supervisão, um acompanhamento e uma formação continuada para que consiga ter sucesso, porque senão, de fato, dá no mesmo de chegar e colocar qualquer pessoa, como eu fiz a crítica anteriormente. A segunda, quem realiza esses critérios, foi identificado na pesquisa que tem sido os próprios setores de educação especial. Então, a coordenação de educação especial, diretoria de educação especial, coordenadoria, cada município tem seu setor quando tem, e eles mesmos que estão elaborando, mas nem todos têm isso como documento oficial, nem escrito. Eles falam de boca e, né, terminam, quando conversam com os profissionais, eles elaboram esses critérios. E a última questão, se para poder atuar, na verdade é o seguinte, eu acredito que, na verdade, é uma discussão muito grande, né, em relação a qual é a formação ideal para esse profissional. Nós temos como opção a licenciatura em educação especial, a pedagogia com especializações, né? Então, assim, a gente tem visto muito essa questão do fracasso dessas formações, né, que de fato não têm sido suficientes, né, para atuação na prática, embora eu acho que tem que ser no mínimo com o curso concluído, né, porque a gente, na verdade, preza por um conhecimento técnico, né, que você vai estar ali para auxiliar uma pessoa, para dar suporte a uma pessoa. Então, a partir do momento que você ainda é estudante, seria como se fosse uma espécie de estágio. E a gente acredita que o estagiário que está ali para aprender, né? Então, a gente pensa aqui a formação concluída, de preferência uma formação teoria e prática, né? Que a gente vê muito pouco isso na nossa realidade, mas seria talvez o mais adequado para se trabalhar.
E acredito que tinha que ter terminado realmente a formação, isso eu falo na questão dos professores de apoio, né? Porque vai ser o profissional que vai orientar, é o profissional que vai dar suporte, que vai articular, então ele realmente precisa, né, de conhecimentos, no mínimo, básicos, e tanto os básicos como os específicos, para poder, né, articular essas técnicas e conhecimentos dentro da escola. Certo. Próximo bloco de questões sobre a atuação. A Lubina pergunta: este profissional de apoio é para atuar na sala de aula de inclusão? A Eliane faz 2 perguntas. O professor de apoio pode ficar com a turma por motivo de falta de um professor regente? Quem se responsabiliza pelo profissional de apoio caso ele faça alguma irregularidade, não tendo paciência ou experiência com a criança estudante? A Liliane pergunta: sou docente de uma criança com TEA e não aceito que o profissional de apoio assuma a turma na minha falta, bem como o aluno não volta na minha presença. Sempre peço à coordenação me substituir. Gostaria de saber se o aluno fica na escola na ausência desse profissional de apoio, na sala regular, por doença ou etc. A escola deve se substituir por outro profissional para ajudar o professor na sala? Ou esse professor, sem ter contato com o aluno, causará prejuízos ao aluno? E aí ela coloca uma observação que, no caso dela, o professor tem formação na área da educação especial. E, por fim, a última pergunta da Luana, ela coloca sobre o vínculo do professor em relação ao rodízio de professor de apoio. Desculpa, vamos lá e voltar. Ela pergunta: em relação ao rodízio de professor de apoio, um ano com um aluno com determinada deficiência e outro ano muda o aluno. Qual é a opinião da professora sobre isso? Beleza. Posso? Vamos lá. Em relação à primeira pergunta, se o profissional de apoio pode ficar dentro da sala de aula de inclusão. Veja bem, mais uma vez, eu vou falar que depende do aluno, né? Então, por exemplo, eu, particularmente, e o que eu tenho estudado e visto, eu não sou contra que o profissional de apoio entre na sala de aula. Agora, ele tem que entrar na sala de aula com um objetivo, uma meta, um trabalho a ser realizado, né? Não para simplesmente entrar por entrar. Por exemplo, tem 2 municípios da minha pesquisa que esses profissionais não entram em sala de aula. Eles ficam do lado de fora porque eles só são de cuidado, alimentação e higiene. E lá dentro é feito outro trabalho com outros profissionais. Se não houver necessidade dele entrar, ele não precisa entrar. Mas a gente pensa, por exemplo, no caso de alunos que têm comprometimento motor, que tem necessidade de ter esse suporte dentro da sala de aula, faz como? O aluno deixa de realizar essa atividade porque ele não pode entrar, ele é proibido entrar, né? Então, assim, como a gente está falando de alunos, pessoas, e principalmente de especificidades diferentes, eu acredito muito em não ter regras, né? Então, vai muito de avaliação. Então, se a equipe pedagógica avalia, tem a necessidade do profissional de apoio acompanhar esse aluno, ele vai acompanhar. Agora, vai acompanhar para fazer o quê? Né? Vai simplesmente acompanhar, porque, por exemplo, eu tenho um aluno que virou para o cuidador e falou: sai daqui, eu não preciso de você. Então, qual a função desse cuidador lá dentro? Né? O menino era cadeirante, não tinha necessidade nenhuma, totalmente independente, precisava de entrar do banheiro, de alimentação, outras coisas. E aí, beleza, e o cuidador ficava 24 horas grudado com ele, incomodou o próprio aluno, que às vezes gostam porque são dependentes, né? Então, assim, a gente realmente precisa avaliar. Mas eu acredito, né, uma questão particular, que não tem problema se o aluno tiver necessidade, ele entrar na sala, certo? Então, tudo é a avaliação criteriosa e responsável para ver a necessidade de ter esse encaminhamento ou não. A outra pergunta é se pode ficar com a turma regente. Essa conversa apareceu na minha dissertação e foi uma questão curiosa, que tem a ver com a outra pergunta de Liliane, se eu não me engano, que é justamente ao contrário. Então, os profissionais questionaram para mim: porque quando eu falto, eles falam para o aluno não vir para a escola. Eles ligam para a família e falam: o cuidador não vem, o profissional de apoio não vem, não traga seu filho.
Beleza. Mas quando o professor falta, o cuidador assume a sala de aula, com o aluno lá, né? Então, eles questionaram muito sobre isso, né? Se isso está correto, se isso não está. Logicamente, um cuidador assumir uma sala de aula está extremamente errado, né? Aí entra aquela questão da formação, nem que seja por um dia, por um minuto, ele não é professor, ele não tem que assumir a sala. Tem que fazer como a outra participante colocou, sim, tem que chamar uma substituição para esse professor. O papel dele ali é outro. E isso tem acontecido. Foi bom você chamar a atenção para essa pergunta, porque como é muita coisa para a gente discutir, eu não toquei nesse assunto. Mas tem acontecido. Por motivo de saúde, de doença, no caso, os professores faltam e os profissionais de apoio têm assumido a sala. Então, isso é completamente errado. Não deve existir, né? Então, isso deve ser registrado na escola como uma prática que não deve ser repetida. Em relação à questão de quem se responsabiliza por esse profissional. Veja bem, como eu falei, depende muito do funcionamento de cada cidade, de cada escola, mas o que a gente orienta é que se tem um professor de educação especial, né, geralmente esse professor, ele é responsável também por esse profissional de apoio, tanto no acompanhamento, na supervisão, como no suporte, articulação e formação desse profissional, né? Caso não exista nem esse profissional da sala de recurso, nem o professor do AE, o professor de educação especial, né, independente da forma que ele esteja atuando na escola, o que a gente tem visto é que são representantes das secretarias de educação, por exemplo, no ensino público. Né? Então, às vezes, tem uma coordenadora dos profissionais de apoio, que são responsáveis pela formação, como eu era, por exemplo. Eu já fui coordenadora dos profissionais de apoio. Então, irregularidades, avaliação, tá indo bem, não tá indo bem, qual é a nota, permanece, não permanece, né? Uma avaliação que a gente fazia era com a responsável representante lá de alguém da secretaria, que realmente deve ser elegido esse profissional para supervisionar, para acompanhar, até porque a gente sabe, né, das formações exigidas para a atuação desse profissional. Então, geralmente, quem tem se responsabilizado são esses profissionais que eu acabei de citar. E em relação à questão se o professor de educação especial, de um ano para o outro, mudar de aluno. Eu não tenho nada contra essa prática, na verdade. Porque, na verdade, é o seguinte, antes até eu já pensei sobre isso, pelos dois lados, né? Um, porque o professor já está com uma prática interessante, né, fazendo com aquele aluno, e outra que o aluno criou o vínculo, o tal vínculo que a gente tanto fala. Eu acho, assim, que também depende muito da situação, muito da condição, mas não sou contra de mudar, né? Assim, as famílias causam um maior tumulto, é uma confusão, já chegaram a dizer que o prefeito não queria, porque o prefeito era contra a inclusão, quando a gente trocava, às vezes, o profissional de apoio, por vários motivos, né? Então, assim, não sou contra, mas sim tem que avaliar, né? Se achar que foi interessante para os dois continuarem, né? Tem que realmente ser ponderado com um critério, com responsabilidade. Porque, às vezes, criou uma amizade, criou um vínculo, isso pode estar sendo prejudicial, inclusive, para o aluno, e a gente não consegue perceber. Né? Então, às vezes, é difícil, a troca de profissional de apoio é dolorosa, os meninos, às vezes, sentem muito, mas a gente também tem que pensar que ela não vai estar ali para a vida toda. Né? Então, já tive vários conflitos em relação a isso, porque a mãe queria mesmo uma profissional para aquele aluno, e ela disse que onde ela fosse ia botar, ia acompanhar, enfim. Então, assim, a gente também, querendo ou não, já é uma outra questão que a gente pode trabalhar, né? A pessoa não vai estar ali para o resto da vida e a criança vai passar por processo de transição, por mudança de profissional, enfim. O que é importante que fique claro é que eu não sou contra essa mudança, mas eu acho que pode ponderar, né? Podemos avaliar e ver. O ideal é ver prejuízo ou benefício, bota na lista, discute, avalia e vê qual é a melhor solução. Né? Mais uma vez, eu acho que não deve existir uma regra, nada muito taxativo em relação a essas questões. Né? E avaliar o que for melhor para o aluno. Certo, obrigada, Mariana, pelas suas contribuições, pela sua fala. Agradeço também a participação de todos vocês, pelas perguntas enviadas, por estarem assistindo o vídeo. Foi muito produtiva essa palestra, né? Mais uma vez, como nós falamos desde o início, é um tema bastante inovador, um tema bastante recente,
E também estamos abertos, né, a continuar discutindo esse tema no nosso canal, na nossa página do Facebook. A gente convida todos a estar participando, podemos criar grupos de discussões para cada um poder compartilhar as suas experiências, e a gente está discutindo talvez um pouco mais a fundo cada caso, que a gente não tem a oportunidade de fazer isso aqui no canal. Mas muito obrigado, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, colegas de trabalho e se inscrevam na nossa página. Obrigado e até a próxima.